que é que será que acontece com a pessoa depois que ela morre? É um tema difícil na Bíblia. Alguns acreditam que a pessoa fica em estado de sono e só vai despertar no último dia, no dia da ressurreição. Essa é uma das crenças que as pessoas defendem. Algumas linhas, né, acreditam que a pessoa fica em estado de dormência, até por conta de algumas passagens. Você pega, por exemplo, 1 Tessalonicenses 4, Paulo, o apóstolo Paulo fala assim, lá no verso 13, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. E não é só nessa passagem, né? Às vezes Deus falava para um dos seus servos no Antigo Testamento, você vai adormecer com os teus pais. Várias expressões na Bíblia dão essa sinalização de que a pessoa iria dormir, né? E daí se criou uma convicção que não é majoritária na igreja, de que quando você morre, você entra num estado de sono e só vai ser despertado quando da volta de Jesus, quando do último dia, na ressurreição. E, apesar disso, a grande maioria da igreja, a doutrina da igreja é que o que dorme não é o ser, não é o eu, não é a alma, né, que vai para a presença de Deus. O que dorme é o corpo, né? Isso é uma forma de dizer que o corpo vai aguardar o dia da ressurreição, mas a alma, o ser, né, a pessoa, ela vai para o Senhor, né? O apóstolo Paulo, por exemplo, fala ali em Filipenses que para ele é bem melhor estar com Cristo do que estar no corpo, o que dá a ideia de que quando ele morre, há uma separação da alma e do corpo, mas que a alma vai para a presença do Senhor, né? Ele diz aqui, no verso 21, ele fala assim, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne, ou seja, no corpo, né? Aqui nessa passagem, esse é o sentido da expressão carne. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Olha só o que ele está dizendo aqui no verso 23. Estou constrangido, Paulo diz que ele prefere até partir. É interessante isso, porque é muito difícil ver alguém dizer isso, né? Eu prefiro partir do que estar aqui. Mas é o que era o sentimento do apóstolo Paulo. Por quê? Por que ele tinha? Ele diz assim, tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ele está dizendo que viver, que partir é muito melhor do que estar vivendo aqui, porque ele estaria com Cristo. O que sinaliza que o fato ou melhor, dizendo, sinaliza que quando ele partir, ele vai partir para a presença do Senhor Jesus. Ele diz assim, aí ele completa, mas por causa de vocês, está dizendo para a igreja, né? Por vossa causa, diz ele aqui, é mais necessário permanecer na carne ou no corpo. Quer dizer que ele só permanece nesta vida porque ele tem um trabalho a fazer, ele tem um trabalho a realizar, mas por ele, a depender exclusivamente dele, ele iria para Cristo. Há uma outra passagem também que ele fala algo parecido, nós podemos ler, está lá em 2 Coríntios, deixa eu abrir aqui, nós estamos fazendo como é que nós podemos dizer? Uma viagem, né, pela Bíblia para nós entendermos esse assunto. Paulo fala em 2 Coríntios 5, a partir do verso 6, ele fala assim, 2 Coríntios 5, 6, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos
ausentes do Senhor. Vamos ler a partir do verso 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Aí no 6 ele fala, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes no Senhor. E no 8 ele fala, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Quer dizer que quando ele deixar esse corpo, ele vai habitar com o Senhor Jesus. São textos que deixam claro, né, que quando você morre, você não, embora o corpo permaneça dormindo, o teu ser, o teu eu, o teu espírito, a tua alma parte para a presença de Deus. O que acontece também com a pessoa que morre sem estar em comunhão com Deus. É o caso do rico e de Lázaro, que está descrito lá em Lucas, capítulo 16. Se você for ler Lucas, capítulo 16, ali há uma parábola em que o Senhor Jesus conta que um rico, né, chamado Lázaro, vivia de uma forma regalada, enquanto Lázaro, que era um homem temente a Deus, vivia de uma forma miserável. Mas quando Lázaro morreu, ele vai para a presença de Deus, a Bíblia fala para o seio de Abrão, e o rico vai para um lugar de tormento, né? Aqui diz assim, aconteceu, verso 22, Lucas 16, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos, quer dizer, a alma dele, o ser dele, o espírito, o eu dele, né? Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abrão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abrão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abrão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abrão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está ele consolado, tu em tormentos. E aí, o rico pede para voltar, para alguém falar para os irmãos dele da realidade do céu e do inferno, para que eles se arrependessem, para que não fossem para o mesmo lugar em que ele estava, né? Olha só o que diz o verso 28, o rico falando, porque tenho 5 irmãos, alguém vá lá para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abrão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Você vê que era em vida, tanto que os irmãos dele ainda estavam vivendo. O que significa que ele foi conscientemente para um lugar de tormento, assim como aquele que morre em comunhão com Deus vai para a presença do Senhor. Pense e creia. Não se esqueça que semana que vem nós teremos um novo quadro com uma nova pergunta, como você pode ver aí na sua tela. Deus te abençoe.